Seja bem-vindo, vamos dar seguimento ao estudo da parte geral do Código Penal. Maravilha ter você aqui, acompanhando, se dedicando, com foco, determinação, você vai vencer, certamente atingir seus objetivos. A aula de hoje sobre a legítima defesa. Vamos estudar as causas de exclusão da ilicitude. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito são causas que excluem o crime, vão fazer com que aquele fato, embora seja típico, ele venha a ser absolvido, venha a ser justificado em detrimento de uma dessas causas. São causas que justificam a conduta praticada. O artigo 23 do Código Penal diz que não há crime se você pratica o fato sob uma dessas modalidades. Já que o Código Penal está dizendo não há crime, ninguém pode ser preso se pratica o fato em legítima defesa. Vamos aqui para a apresentação em slides para facilitar a nossa caminhada em relação ao tema da legítima defesa. Foi apresentado na aula passada. Esses slides, estamos aí no slide de número 17, disponível no ambiente do AVA, da Universidade de Fortaleza. O que é a legítima defesa? A legítima defesa está no segundo substrato do conceito analítico de crime, um conceito tripartido. Entendendo que o crime, para ele existir, ele tem que ser um fato típico, antijurídico ou ilícito, e a culpabilidade, nesse conceito tripartido. Fato típico, nós já vimos, tem por elementos uma conduta, um nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, e a tipicidade. Depois desse primeiro substrato, há apenas um indício, apenas uma fumaça de que tem havido crime. O sujeito atirou e matou outra pessoa. Ele cometeu um crime? Para você afirmar, é necessário você seguir para o segundo extrato. E esse segundo extrato está as causas de exclusão da ilicitude. Se a pessoa pratica o fato em legítima defesa, está absolvido, está justificada a conduta. Portanto, não há crime. Você não conseguiu atingir as 3 etapas para a análise do crime. Portanto, a causa da legítima defesa é uma exclusão de ilicitude, prevista no artigo 23 do Código Penal, onde irá absolver o sujeito porque não há crime quando a pessoa pratica o fato em legítima defesa. Essas causas, nós vimos, são chamadas de justificantes, excludentes da criminalidade, excludentes da antijuridicidade, excludentes da ilicitude, eximentes ou discriminantes. Todas para trazer aí essas causas previstas no artigo 23 do Código Penal, inciso 1, inciso 2 e 3. Fiz um paralelo na aula passada para lhe mostrar que o que é lícito no direito penal acaba sendo lícito também no direito civil. Se a pessoa praticar o fato em legítima defesa, não constituirá um fato ilícito, e sim um fato lícito. Portanto, não terá que indenizar, não terá responsabilidade civil. No Código de Processo Penal, o artigo 65, diz que faz coisa julgada nocível se o fato for praticado em legítima defesa. Ou seja, houve um processo criminal e, ao final, foi decidido
em sentença que o sujeito foi absolvido por ter praticado o fato em legítima defesa, a partir do momento que há o julgamento, que há o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não vai haver a possibilidade de se perquerir uma nova ação, de se trazer uma nova ação cível. Não vai. Por quê? Porque já foi julgado no criminal e houve uma sentença em que foi dito que a pessoa praticou o fato em legítima defesa. Então não tem mais não tem mais que haver um novo processo para ouvir as testemunhas, para se apresentar provas, nada disso. Fez coisa julgada, no cível, a sentença penal que reconheceu ter sido fato praticado em legítima defesa. Na sentença, conforme o Código de Processo Penal, artigo 386, o juiz vai absolver e vai circunstanciar que o sujeito está sendo absolvido em detrimento da legítima defesa. O artigo 25 do Código Penal é que traz o limite da legítima defesa. Não é doutrina, não é jurisprudência, não são búzios, não é um vidente. É o legislador. O legislador penal, para, para retirar qualquer dúvida a respeito do que seja a legítima defesa, ele veio e definiu, descreveu, limitou no conceito estabelecido no artigo 25. Se você for além, se você agir em excesso, você responde. Quer tenha praticado o excesso de forma dolosa ou de forma culposa. A legítima defesa, portanto, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro. O legislador, portanto, estabeleceu essa limitação e seus requisitos. Parágrafo único foi trazido pelo pacote anticrime, em dezembro de 2019, mas se esperava a lei do abate, que o policial pudesse dar um tiro em um sujeito, por exemplo, que tivesse com um fuzil lá na favela. Um traficante de drogas armado com fuzil. Isso não aconteceu, foi um balde de água fria a todas essas pretensões. O que de fato se trouxe foi o parágrafo único, estabelecido no artigo 25, mas que em nada inovou o nosso cenário legislativo do Código Penal, dizendo, observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Então, o policial que estiver sendo alvo de uma injusta agressão, ele vai reagir, seja a direito próprio ou de terceiro. Então, em nada inovou o ordenamento. Continua, então, o policial podendo se defender ou defender terceiro, e quando ele o fizer, estará em legítima defesa. Não existe estrito cumprimento de dever legal, porque o policial ele não pode matar, não pode ferir, não pode lesionar. Nenhuma lei permite isso, que o policial mate ou que ele lesione. Portanto, quando ele age, estará agindo em legítima defesa. Expliquei também na aula passada
Pronto, voltou aqui a conexão, tinha dado uma travada, mas agora vamos voltar. Então, o Estado ele não pode te dar um segurança para onde quer que você esteja. O Estado não tem essa estrutura de agentes para esse fim. Então, o que é que o Estado faz? Ele passa a bola para você. Ele diz, olha, não seja vítima, se defenda. Não seja estuprado, não seja morto, não seja lesionado. Se alguém lhe agredir injustamente, vá, reaja. E isso não será considerado como um crime. Será o quê? Justificado, será absolvido, em detrimento do artigo 23, que diz que não há crime quando o fato é praticado em legítima defesa, e no artigo 25, o conceito, a definição legal da legítima defesa. O Estado não me protege, exijo liberdade de legítima defesa. Todos os bens jurídicos são possíveis de serem tutelados pela legítima defesa, seja a honra, o patrimônio, a liberdade, liberdade sexual, o respeito aos mortos, tudo que você imaginar, de alguma forma, é possível você utilizar a legítima defesa para defender o bem jurídico. E aí nós começamos a ver os requisitos. Agressão injusta. Professor, o senhor inventou, trouxe da doutrina? Não, é o conceito extraído a partir do artigo 25 do Código Penal. Requisitos. A agressão é injusta, você não pode ter provocado. Poxa, tu foi lá e provocou a pessoa. Até que ela reagiu contra você, você pega uma arma de fogo e atira. Isso foi legítimo? Foi uma ação legítima sua? Não. Não foi. Atual ou iminente? Tem que ser agora. Ou está por acontecer. Não pode a legítima defesa ser em decorrência de uma vingança, quando você teve tempo hábil para chamar o Estado para a sua defesa. Assim, só assim você pode alegar a legítima defesa. Há direito próprio, o meu direito, a minha defesa, ou de um terceiro que está ali sendo lesado. E vamos para os demais requisitos que nós vamos ver na aula de hoje. Agressão injusta, falei na aula passada. Agressão injusta tanto de um menor quanto de um inimputável, de uma pessoa doente mental. É possível, sim, agir em legítima defesa. Atual é o que está acontecendo. Iminente é o que está por acontecer, vai já acontecer. Legítima defesa antecipada não é possível, porque você tem tempo para acionar o Estado. Você não pode se antecipar a algo futuro. A pessoa diz que vai te matar. Vai te matar, está lá no futuro. Mas você já pega, se arma, pega o seu carro e vai atrás da pessoa até encontrá-la e matá-la. Você se antecipou. Não é possível. E aí, proteção do direito próprio do terceiro, tanto o seu próprio direito, sua esfera dos direitos que são protegidos a você, quanto de terceira pessoa. Se o terceiro não desejar ser defendido na legítima defesa, vai depender do direito do bem jurídico ser disponível ou indisponível, como a vida é indisponível. Meios necessários é aquilo que você tem na hora, é o que você dispõe. Meios necessários são os meios menos lesivos dentre os meios à disposição no momento da agressão. Então, no momento da agressão que eu estou sendo agredido, eu vou me utilizar o quê? Os meios necessários. Poxa, mas quais são os meios que eu tenho nesse momento? Eu não tenho nenhum. Eu vou dar. Vai ser de mão, vai ser de murro, vai ser de tapa. Tem um pau aqui perto de mim, vou pegar um pau. Eu só tenho uma arma de fogo, vou pegar a arma de fogo. Então, é o meio que eu tenho no momento da agressão. Só que você vai ter que
utilizar esse meio necessário de forma moderada. A pessoa está te xingando. Um crime contra a honra. Você pega uma arma de fogo para atirar nela? Você tem um meio necessário? Você pode ter um meio, mas você acaba se extrapolando. Todo e qualquer excesso, ele é punido. Mas a pessoa está vindo com uma faca. Eu tenho uma bazuca. Ah, não, eu não tenho um meio necessário porque a pessoa está com a faca e eu teria que estar com um facão, ou com uma faca, ou com uma arma menos letal. Não existe isso. É o que você tem na hora. Se a pessoa está vindo com a faca, você vai utilizar a bazuca, uma metralhadora, seja lá o que for, para se defender. O meio necessário tem que ser aferido no momento do ataque, do momento que você está sendo agredido. E o direito penal, ele é casuístico, ele deve ser apreciado caso a caso. Aquele caso concreto que você tem à sua disposição, ao seu conhecimento. Lá vai ter adrenalina, vai ter suor, vai ter temperatura ambiente, vai ter luminosidade. N fatores poderão interferir para a reação. Não dá para pegar uma fita métrica, uma régua e tá lá milimetricamente dizendo, olha, até aqui foi legítima a defesa, mas passou. Não. Você tem que ver como um todo a realidade do que está ali. O Tiago está fazendo aqui um questionamento, deixa eu observar. Obrigado, Tiago, pela participação. Professor, se a pessoa sofre uma injusta agressão, um roubo em sua residência, ele reage e atira contra o ladrão. Mas a arma utilizada não era legal. Ele não tinha o posse de arma. Ele responderá por crime de porte ilegal de arma? Obrigado, Tiago, mais uma vez. Sim, Tiago. Um crime não vai ser absolvido em decorrência da prática de um ato lícito posterior. Ou seja, eu tenho uma arma ilegal. Estou em casa, estou no meio da rua. E aí eu vejo uma senhorinha de 90 anos sendo assaltada, sendo chutada. E aí eu pego essa minha arma ilegal e vou lá defender a senhorinha. Matei o assaltante que ia matar a velhinha. A minha ação foi legítima para o crime de homicídio? Sim. Eu não vou responder por homicídio em decorrência de ter praticado o ato em legítima defesa de terceiro. Utilizei o meio necessário de forma moderada a direito de terceiros. Era atual a agressão. Uma agressão injusta àquela senhora. Eu não vou responder por homicídio. Bom, esse fato faz desaparecer os demais fatos anteriores? A lei não diz nada disso. A gente podia até dar uma medalha para esse cidadão, mas essa medalha seria por esse fato, mas não pelo anterior, porque ele estava cometendo crime. Por que ele estava cometendo crime? Foi sem querer que ele estava andando no meio da rua com uma arma ilegal? Não, foi não. Ele quis cometer o crime. Que crime? Porte ilegal de arma de fogo. Quer essa arma estivesse em casa ou com ele. Mas não vai ilidir a responsabilidade pelo crime que ele decidiu praticar. O crime é do autor, é ele que decide. Então, se ele decidiu portar uma arma de fogo, ele sabe das consequências, deve certamente estar preparado para ela. Responde. Mas não pelo homicídio. Os moderados dos meios necessários, os moderados seria sem excessos. Os moderados dos meios necessários. Eu tenho um meio necessário.
Agora eu tenho que utilizar de forma moderada. Não adianta o sujeito estar vindo contra mim com uma faca, e aí eu pego uma arma de fogo, um revólver, e atiro. Acertei lá, o sujeito caiu. Aí eu dou o segundo tiro, dou o terceiro, dou o quarto, dou o quinto, dou o sexto, dou o sétimo, dou o oito. Eu encho o indivíduo de tiro. Eu estava com o meio necessário, mas eu estou utilizando o meio necessário de forma excessiva, em excesso. O sujeito entrou, utilizar aqui o exemplo do Tiago, o sujeito entrou na minha residência, invasão de domicílio, e aí o objetivo dele era subtrair meu patrimônio. Eu, como detentor de técnicas de defesa pessoal, de artes marciais, conhecedor das artes marciais, dominei o sujeito, derrubei ele e imobilizei. No que eu imobilizei, eu quebrei o braço dele. Quebrei esse braço direito. Poxa, eu quebrei o braço dele. Vou ser punido por lesão corporal grave? Não, não vou. Por quê? Porque eu agi em legítima defesa. Mas aí, nesse momento que a imobilização, eu começo a lesionar o sujeito. Eu quebro o outro braço. Com que objetivo? Com que necessidade? Nenhuma, zero. O ato não é mais legítimo. O ato legítimo foi aquele primeiro, quando eu imobilizei e tive que acabar lesionando o indivíduo e quebrei o braço dele direito. Para esse outro braço esquerdo que eu lesionei, que eu quebrei, não está mais legitimada a minha conduta. Eu respondo por lesão corporal de natureza grave. Eu quis praticar a lesão. Alguém está querendo fazer uma pergunta? Sinta-se à vontade. Boa tarde, professor. Boa tarde, Arthur. Professor, recentemente o presidente ele decretou, né, que o cidadão poderia portar uma arma em casa, né, mas tem que fazer tem vários procedimentos antes, enfim. A pergunta é, eu consegui esse registro para ter arma em casa, um exemplo. Saí de casa, ficou só minha mãe, aí entrou um assaltante, ela pegou a arma nervosa e descarregou no assaltante. Ela vai responder por excesso? Ou o fator humano, assim, do nervosismo conta também? Arthur, excelente pergunta. Vou fazer dar um exemplo aqui paralelo ao que você está me perguntando. Tiro policial. O policial agiu em excesso. Aí foi lá observar, foram 4 tiros no sujeito. Foram 2 tiros. Seja lá como for, tá. Tudo bem, mas o policial poderia ter dado um tiro só, seria suficiente, mas foi mais de um. Ele já está no excesso? Aí você vai atrás de saber como esse policial foi treinado. Como era o treinamento dele de tiro. E aí você vai lá para o stand observar. E ver que os stands do treinamento dos policiais, o policial está lá empunhando a arma e efetuando o disparo. Aí tem a ordem de disparo. Aí ele faz pum. Não entendi, professor. Não, eu quero dizer que o policial ele está treinado não para fazer pum. O tiro policial da academia dele, ele está doutrinado e preparado, isso quem faz é o Estado, para fazer pum. Então, você tem que observar casos concretos. Então, se o policial deu 2 tiros no indivíduo e ele estava condicionado a isso, como dizer que ele se excedeu, que ele deveria ter dado só um? Da mesma forma, essa senhorinha que estava em casa e efetuou vários disparos contra o bandido, pegando lá uma pistola, uma arma sensível,
E aí ela, uma pistola é um armamento muito sensível. Qualquer força a mais no cão do revólver, da pistola, há disparos. E é possível também uma metralhadora que tem tiros intermitentes. Aí você dá uma saraivada de disparos. Isso tudo para dizer o quê, Arthur? Que é necessário, sim, observar caso a caso. Professor, mas me diga uma coisa, e esses crimes legítima defesa pode ser para todos os bens possíveis, né? Mas a gente vê muito crimes contra a vida, onde a defesa vai no tribunal do júri e alega legítima defesa e muitas vezes dá certo, a pessoa sai lá absolvida. Eu digo uma coisa, o tribunal do júri, embora esteja aí no Código de Processo Penal, que você vai estudar no próximo semestre, mas ali é um teatro. É um teatro. Tribunal do júri julga crimes dolosos consumados ou tentados contra a vida. 7 pessoas comuns do povo compõem o júri. O juiz concursado, o juiz togado, está ali só para organizar e, ao final, com o veredito, se absolve ou se condena, ele profere a sentença, faz a dosimetria da pena, diz o quanto de pena em concreto pelo crime praticado. E os jurados, muitas vezes, são levados pela emoção, porque o veredito que eles decidirem ali há uma independência. Eles não podem vir a ser processados depois por conta dos seus votos. Há plenitude em relação ao voto. Há plenitude em relação à sentença por eles proferida. Aí os jurados entenderam que foi legítima defesa. Não, mas minha gente, mas aquilo dali... Eu já vi um júri em que o sujeito foi absolvido tendo efetivado um tiro na nuca do outro. Professor, mas tecnicamente, se a gente fosse observar a técnica do direito, isso seria possível? Não. Um tiro na nuca, pegou, o outro estava no bar, sentado, bebendo, e o outro chegou lá e deu um tiro na nuca. Mas foi absolvido. Mas por quê, professor? Porque o júri ele é muito levado à emoção. E esse caso específico que eu estou contando era de um traficante de drogas que estava assediando, ameaçando o sujeito e a esposa. Ele proferiu ameaças dizendo que ia estuprar a esposa do rapaz, que ia invadir a casa dele, que ia plantar o terror. E aí ele se armou, foi lá e deu um tiro na nuca dele. E foi embora. Mas a defesa conseguiu convencer os jurados sobre a legítima defesa. Esses jurados, que são pessoas comuns do povo, não têm que ter o conhecimento jurídico. Conhecimento jurídico é esse que vocês estão tendo aqui. Embora seja explicado aos jurados o que é a legítima defesa, os pontos necessários para que os jurados respondam, ponto por ponto. A agressão foi injusta? Sim ou não? Os meios foram os necessários? Sim ou não? Foi moderado? Foi utilizado os meios necessários de forma moderada? Sim ou não? Aí vai. Aí são pontuados, para não se ter dúvida em relação ao veredito trazido, exposto pelos jurados. Mas o júri, o tribunal do júri, ele não necessariamente é um conselho de sentença jurídico-técnico. Não. Há a livre interpretação sobre a decisão proferida. São plenas. Em relação a excesso, tem uma cena aí que é bastante... Todas são terríveis, mas essa
ela é peculiar. Foi lá em Teresina em que a população conseguiu dominar um bandido, um ladrão, e depois que dominou, o que fez com ele? Ah, você vai esperar a polícia. Sim, vai. Mas vamos colocar você aqui embaixo de um formigueiro, em cima de um formigueiro. E aí o rapaz ficou lá agonizando, as formigas picando ele. E quem fez, fez dolosamente, querendo que o sujeito se lesionasse. Fora os outros exemplos aí, que são também casos de excesso a partir do momento que há legítima defesa, que os requisitos estão preenchidos, mas que alguém vem e se excede. Esse excesso, ele sempre é punível. Os moderados de tais meios, legítima defesa subsequente ou sucessiva. O que seria a legítima defesa subsequente ou sucessiva? O agressor vem a ser dominado pelo agredido e, sem reagir, passa, por sua vez, a sofrer agressões. Caso venha a se defender, estará em legítima defesa. Ocorre por emprego de meio desnecessário ou meio imoderado. Poderá haver legítima defesa do excesso. O que vem a ser isso? O indivíduo, ele, em primeiro momento, ele está sendo agredido. E eu estou tendo violado um bem jurídico meu, que é preservado. Entrou lá na minha residência. Com que fim? De praticar um roubo. E aí, em dado momento, eu consigo dominá-lo. No que eu dominei, no que eu amarrei o sujeito em legítima defesa, eu começo a me exceder. Eu começo a chutar, lesionar, torturar o ladrão. A legítima defesa já está para trás, já ficou. O que eu tenho a partir de agora é excesso, é lesão. É lesão, eu estou lesionando, é lesão. Se eu for matar a partir de agora, não, decido matar, vou responder por homicídio. Estou lesionando, vou responder por lesão. Mas em algum momento, esse indivíduo que está ali sendo esmurrado, chutado por mim, ele consegue pegar uma faca e me lesiona, me esfaqueia. Por que ele fez isso? Porque ele estava se defendendo do meu excesso. É possível alegar legítima defesa para ele, para o ladrão? Sim. É o que se chamou de legítima defesa subsequente ou sucessiva. Ela é possível de acontecer. É a legítima defesa do excesso. Esse cidadão foi candidato lá no Mato Grosso a governador, mas perdeu. É um juiz federal, aposentado, Odilon de Oliveira, que ele condenou mais de 200 traficantes de drogas, narcotraficantes lá. E aí você pensa na seguinte situação: o indivíduo, ele sabe que vai ser atacado e ele não foge. Ele sabe que tem gente ameaçando ele que vai matar ele. E aí o que ele faz? Não foge, ele fica, ele permanece. O indivíduo está vindo no morro, descendo o morro, e eu estou subindo. Quem é ele? É meu desafeto, meu inimigo. Ele é o cara, chefe do tráfico de drogas lá do alto do morro. E eu, aqui, chefe da Baixada. Aí o indivíduo está vindo. Aí o que eu faço? Faço nada. Cruzo aqui os braços e espero ele vir. Fugi? Não fugi. Corri? Não corri. E o sujeito está vindo. E de repente ele pega uma arma e vem contra mim. Nesse momento eu pego a minha e atiro. Posso eu alegar legítima defesa? Pode esse juiz alegar legítima defesa porque ele não fugiu?
Podemos sim. O Código Penal e não há outra legislação que vá prever covardia, que exija que você fuja, que você vá embora. Não, não tem. Ah, professor, quer dizer que se eu encontrar o ex-namorado da minha namorada e ele é agressivo, ele é zangado, ele vive me ameaçando em um bar, em uma boate, eu posso permanecer lá no local e mesmo vendo ele, que ele está me encarando, e na hora que ele vier para cima de mim, eu já posso puxar a faca, posso puxar a arma. Se ele vier para lhe agredir, você já pode se defender. Não vai ser lesionado, não vai ser morto. O sujeito vai e pega uma arma contra você, você vai esperar o quê? Você vai ter que reagir, senão você morre. Então, sim, você já vai se defender. E não haverá possibilidade de ser dito que você tinha que fugir, tinha que sair de lá porque você previu, você teve a antevisão de que poderia ocorrer um desastre, uma briga e alguém vir a ser lesionado. Não, mas o direito me exigiu essa covardia, a fuga, mesmo eu tendo essa previsão de um ex-namorado furioso que estivesse no local. Repulsa com meios necessários, pode ocorrer legítima defesa em tiro dado pelas costas. Bom, às vezes eu falei aqui do tiro na nuca. Ah, foi absolvido lá por conta de um tiro na nuca. Ok, em uma situação extremamente peculiar que tecnicamente não daria legítima defesa. Mas no júri, por ser um teatro, a pessoa foi absolvida. Ok. Agora, se a pessoa levou um tiro nas costas, isso por si só faz desaparecer a legítima defesa? Eu não posso alegar legítima defesa se o tiro for nas costas? E aí é novamente o que foi perguntado aqui pelo Tiago, também o Arthur perguntou, em relação a casos específicos, questões casuísticas, que você vai analisar toda a ambientação, adrenalina, suor, iluminação, como foi o fato em si. Aí você vai pegando os elementos. Normalmente quem faz isso é a polícia, quando faz a investigação. E como é que foi o caso? Ah, eram dois indivíduos que acabaram de praticar um roubo em moto, saíram, a polícia veio perseguindo. E o garupeiro fazia disparos de arma de fogo contra a viatura. E os policiais, o que fizeram? Pegaram lenços brancos e ficaram, paz, paz. Outro pegou um buquê de rosas e ficou, toma rosas, toma rosas. Isso não existe. Os policiais, lógico, que atiraram contra esses dois indivíduos. Por quê? Porque policial não nasceu para morrer em combate. A mãe dele não quer isso. Reza todo dia para que isso não ocorra. Então, quando eles receberam esses disparos contra a viatura, logicamente pegaram um armamento também e atiraram. E mataram o indivíduo. Com que tiro? Um tiro nas costas. Não dava também para dizer, ei, espera aí, fica de frente, que eu tenho que te dar um tiro no teu peito para eu provar para o promotor de justiça que eu agi em legítima defesa. Isso não existe. Isso é fantasia. O mundo é o concreto, é o real. Então, caso a caso, deve ser analisado. Legítima defesa da honra. Do tempo do papai. Legítima defesa da honra e da vovó. A figura da legítima defesa da honra consiste, em tese,
jurídica que visa tornar... Deixa eu aumentar aqui. Consiste em tese jurídica que visa tornar impune a prática de maridos, irmãos, pais ou ex-companheiros e namorados que matam ou agridem suas esposas, irmãs, filhas, ex-mulheres e namoradas, fundada ou justificada na defesa da honra da família ou da honra conjugal. Entretanto, frise-se que, na atualidade, a doutrina e jurisprudência majoritária não vem admitindo absolvição, pois não há honra conjugal ou da família a ser protegida, na medida em que a honra é atributo próprio e personalíssimo, referente a um indivíduo, e não a duas ou mais pessoas. No meu tempo de faculdade, que foi de 1994 a 1998, eu ainda estudava por livros, por doutrina, que tinha a previsão e jurisprudências possibilitando a legítima defesa da honra por sangue. Ou seja, o marido traído, ele tinha o poder de agir, de matar a esposa ou matar o indivíduo que estava lá com a esposa dele e ser absolvido. Por quê? Porque agiu em legítima defesa. Defesa da honra. Nos dias atuais, isso é incabível, inaceitável. Por quê? Porque a honra é personalíssima. Quando a pessoa trai, quem está trazendo má reputação à sua honra é o traidor. Se a pessoa traiu, essa não é digna de confiança. Não deve ser considerada uma pessoa que tenha moral. Por quê? Porque se você não quer um relacionamento, você separa. Separa. Com confiança, com verdade. Olha, não dá mais certo, não quero mais, vamos nos separar. E não alimentar mentira, viver dentro de mentira. E como a honra é personalíssima, o atributo é próprio, se eu estou traindo, eu estou desonrando a mim mesmo. E não a outra pessoa. Como é que eu, com minhas atitudes, eu posso aferir e levar para outra pessoa sentimentos pessoais do que eu estou fazendo? Não. Então, isso é do tempo da vovó, é do meu tempo lá da graduação, você não era nem nascido, e não é mais possível. Se você ainda encontrar algum resquício na doutrina falando dessa possibilidade de legítima defesa da honra, do sujeito ser absolvido em detrimento disso, pode ter certeza que esse seu livro, esse seu autor, ele não está muito atualizado. Agora, imagine que o sujeito traído, ele vá, chegue lá e comece a xingar a esposa e o pé de pano que estava lá com a esposa dele, o urso. E aí xingou, filho disso, filho daquilo, vagabunda para cá, vagabundo para lá. E no outro dia ele recebe uma notificação da delegacia por injúria. A mulher e o rapaz lá foram na delegacia dizer que foram ofendidos na honra, porque foram xingados. Olha, me xingou de vagabundo, xingou de filho disso, filho daquilo. É aceitável? Pode? Não, não pode. Por quê? Porque também o sujeito que estava ali e pegou a mulher e o amigo lá naquela situação, ele está legitimado. Foi em legítima defesa que ele xingou. Professor, mas não estava ocorrendo crime. Adultério não é crime.
Tá, mas a legítima defesa, ela não especificamente é apenas de crime. Eu não me defendo de um crime, eu me defendo de uma agressão injusta. Eu me defendo de uma agressão injusta. Não unicamente eu me defenda de crimes. A traição em um casamento, onde há um contrato celebrado, foi lá no cartório, celebrou o contrato, fidelidade. Mas alguém traiu, então isso é injusto. Se você traiu a minha confiança, é injusto. E eu posso me defender. Por isso que eu lhe xinguei na hora. Era o meio necessário? Era o que eu tinha. Agi em excesso? Não, foi excesso não. Então, tá tudo em paz, foi legítima defesa. Pode arquivar aí esse boletim de ocorrência que não vai servir para nada. Além de corno ainda ser criminoso, aí ninguém aguenta. É possível legítima defesa de conduta omissiva? Olha que pergunta boa. Já digo que sim, que é possível. Lá no artigo 13, parágrafo 2º, enuncia que a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado, que é a omissão imprópria. Lá dos garantes, os 3 garantes, da linha A, B e C do parágrafo 2º. Uma delas são aqueles que têm o dever legal, que tem um dever legal em relação ao quê? A omissão, de fazer, de agir para evitar resultados. Entre elas, tem aí o caso dos policiais penais, antigos agentes penitenciários. Os policiais penais, eles têm um dever de vigilância, de proteção, de assistência para com os presos. Quando eles não fazem isso e acontece um resultado, esse resultado é penalmente relevante e pode trazer a eles a responsabilidade criminal. Responde pelo resultado, ou pela lesão, ou pelo homicídio, mas responde pelo resultado. Olha aqui o exemplo. A conduta omissiva imprópria do policial penal, que tem o dever de liberar o detento da prisão, por ele já ter cumprido pena. Todavia, não o libera, agredindo injustamente um bem jurídico do preso, autorizando a reação em legítima defesa. Aí o preso foi lá e empurrou, cerrou a grade, danificando o patrimônio público. Ele empurrou o agente, o policial penal, e foi embora. Poxa, ele fez isso? Foi. E vai alegar legítima defesa, sim. Legítima defesa em detrimento de uma conduta omissiva que estava lhe prejudicando, que estava sendo uma injusta agressão contra ele, ferindo a sua liberdade, o seu direito que era assegurado, que já era para ele estar solto, e não o foi. E o policial penal sabia disso. Conhecimento da situação de fato justificante. O que vem a ser isso? Não está prevista lá no artigo 25, na definição da legítima defesa, mas é da doutrina. O que a doutrina fala sobre conhecimento da situação de fato justificante? O agente deve ter ciência de que estava com um elemento subjetivo acobertado pela legítima defesa. Eu tenho que querer estar em legítima defesa. Eu tenho que pensar, acreditar que a situação que eu estou reagindo, a situação na qual eu estou reagindo é de legítima defesa. Porque se, na verdade, eu quero é praticar um crime, pelo crime eu respondo. Eu estava vendo meu vizinho e é meu inimigo, eu queria matá-lo, e aproveitei que eu vi ele passando pelo muro baixo, mas eu vi a cabeça dele e atirei. Acertou na cabeça.
Só que naquele momento, o meu vizinho, meu inimigo, estava com uma pessoa em cativeiro na casa dele, sequestrando essa pessoa. E iria matar essa pessoa. Eu posso alegar legítima defesa de terceiro? Não pode. Professor, mas é difícil provar uma situação como essa. Prova é lá no processo penal. Lá no processo penal, o juiz vai deliberar. Aqui a gente tem o fato limitado. Limitado a partir de quê? Do exemplo que eu dei, o exemplo foi esse, e não vai nem além nem a quem. É isso. Como o examinador de uma banca de concurso for lhe perguntar, for lhe dar esse exemplo, ou que alguém vá escrever em uma prova de concurso esse exemplo. Limitou, limitou. E aí você vai cravar o quê? Vai cravar que o sujeito vai responder por homicídio. E não vai ser absolvido pela legítima defesa, porque, na verdade, ele quis cometer um crime. E não agir em legítima defesa de terceiro. Portanto, um dos requisitos legais, um dos requisitos estabelecidos para a legítima defesa é o conhecimento da situação de fato justificante. O artigo 20 do Código Penal, que nós não vimos ainda vamos ver, trata do erro de tipo. Vou trazer aqui alguns elementos em relação a essa matéria, mas que nós ainda vamos ver. Erro sobre elementos do tipo. O que é o erro? Quando é que você erra? Você só erra quando você falseia a realidade. Quando você pensa que é uma coisa, quando na verdade não o é. Porque se você soubesse de fato o que era, você não teria errado. Eu penso que estou levando o meu aparelho celular rapidamente ali, depois de conversar com alguns alunos, tirar algumas dúvidas, saí, estava com pressa, penso que levei meu celular, quando na verdade levei o seu. Que é isso? Subtração de coisa alheia móvel. Eu fiz isso? Fiz. Eu fiz porque eu quis? Não. Fez em detrimento de um erro. Erro foi, errei. Falseei a realidade. E você falseou o tipo penal também? Sim, falseei o tipo penal. Erro de tipo. Porque eu estou errando em relação a algo que está descrito no tipo penal, um elemento do tipo penal. Que elemento é esse? Tem lá o artigo 155 do Código que diz: subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Coisa alheia. Eu pensei que a coisa fosse própria e não alheia. Eu não sabia que era sua. Eu pensei que era minha. Então, eu errei sobre um elemento constitutivo do tipo penal. Toda vez que isso acontece, que há um erro de tipo, exclui o dolo. Claro, ninguém erra porque quer. Então está excluído o dolo. O dolo é vontade, é querer. Eu não quis, então está excluído. Mas é possível a punição a título de culpa. Culpa. Imprudência, negligência e imperícia. Mas a título de culpa, se o tipo penal descrever a forma culposa. Ah, o artigo 155, crime de furto, não tem forma culposa, não. Se não tem forma culposa, e foi isso que aconteceu, eu furtei culposamente um celular por imprudência minha, saí rápido demais, peguei o primeiro que eu vi, fui embora, pensando que fosse o meu. Mas como não existe o tipo penal do furto na forma culposa, não há crime. Por isso que não há crime. Então, toda vez que houver o erro, exclui-se o dolo. Quando houver a forma, se houver a forma culposa, o sujeito é punido na forma culposa. Quando ele supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima.
O artigo 20. Olha aqui o que ele diz, mais na frente nós vamos voltar ao estudo específico do artigo 20 e seus parágrafos, só para trazer aqui a questão da legítima defesa em erro. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Discriminantes putativas. O que é uma discriminante? Discriminante é discriminar, absolver, justificar. As discriminantes são aquelas previstas no artigo 23 do Código Penal. As discriminantes são a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito. Todas essas causas vão absolver, justificar a conduta praticada. Putativo. Putativo é aquilo que é reputado ser o que na verdade não o é. Está apenas no imaginário, na idealização do sujeito. Então você tem legítima defesa putativa, uma legítima defesa imaginária. Eu pensei que estava agindo em legítima defesa, quando na verdade não tinha nada de agressão injusta contra mim. Olha o artigo 20, parágrafo 1º. É isento de pena quem, por erro, plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Aqui o erro sobre a pessoa, parágrafo 3º. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. E aí eu trouxe aí, para exemplificar a discriminante putativa, que é a legítima defesa putativa, o caso do Oscar Pistorius. Esse sul-africano, campeão paraolímpico, ídolo na África do Sul, multicampeão. Ele namorava com a modelo, a Reeva Steenkamp. Ele namorava essa moça, era noivo, e um belo dia ele voltava para sua residência, entrou lá, e diz ele que ouviu um barulho estranho. Achou que tinham invadido a casa dele. Se armou uma pistola e foi em direção ao que ele acreditava seriam os invasores. Entrou no quarto, aí foi, até que ele viu que o barulho vinha do banheiro. Quando ele abre a porta, ele não tem dúvida de atirar contra o ladrão. Ladrão que era quem? A Reeva, noiva dele. Diz ele que ele agiu em legítima defesa putativa. Legítima defesa imaginária. Ele acreditou que ali se tratava de ladrão, quando na verdade não era. Era a noiva. Se ele tivesse atirado no ladrão, não deveria ser punido. Por quê? Legítima defesa. Legítima defesa. Invadiram a casa dele, ele reagiu, não há crime. Agiu em legítima defesa da sua vida, do seu patrimônio. Nesse caso, quando ele mata uma pessoa que é inocente, vai se avaliar o quê? Se houve, de fato, a discriminante putativa, a legítima defesa em erro. E aí você pega, bom, legítima defesa havia? Sim, mas foi imaginária. Se for imaginária, exclui-se o dolo. Toda vez que nós estivermos avaliando a questão do erro, exclui-se o dolo. Ele não quis, acreditando na história dele, ele não quis, então excluiu o dolo. Não responde por homicídio doloso.
É possível a punição a título de culpa? Sim, é possível, porque existe o homicídio na forma culposa. Existe aqui, existe lá na África do Sul também. Para ele responder na forma culposa, é necessário avaliar as circunstâncias. Porque, segundo o parágrafo 1º do artigo 20, é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Agora, não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Então, você faz essa avaliação. Faz essa avaliação. Se nas circunstâncias qualquer pessoa teria agido da mesma forma que ele, exclui, além do dolo, que já está excluído porque agiu em erro, está excluída a culpa também. Aí não responde. Agora, se nas circunstâncias, era possível ele ter tido mais precaução, mais prudência, ter tido uma avaliação melhor e não teria resultado na morte da noiva, ele vai responder por homicídio culposo. Olha aqui a decisão lá nesse caso. A Corte Suprema de Apelação da África do Sul, em 24 de novembro de 2017, aumentou a pena do campeão paralímpico Oscar Pistorius para 13 anos e 5 meses de prisão pelo assassinato de sua namorada, a modelo Riva Stenker. Em fevereiro de 2013, Pistorius matou a namorada, a modelo, a tiros. Ele disse que a confundiu com um ladrão. No primeiro julgamento foi condenado a 5 anos. Então, ele foi condenado pelo crime de homicídio na forma culposa, quando não há intenção de matar. Ele agiu em erro, agiu sobre uma discriminante putativa. Pensou estar em legítima defesa, mas não havia legítima defesa alguma, era putativa, era imaginária, era da cabeça dele. Discriminar significa absolver, inocentar, isentar, exculpar. Putativo é um adjetivo aplicável àquilo que aparenta ser verdadeiro, legal e certo, sem o ser. Assim, as discriminantes putativas são aquelas hipóteses que isentam o agente de pena, em razão da suposição, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, da existência de situação de fato que, se presente, tornaria legítima a ação. Você observa um caso que aconteceu no estado de São Paulo, em que forças policiais estavam sendo alvejadas em um determinado ponto da cidade, e um dos policiais visualizou um indivíduo em uma sacada, onde imaginou que essa pessoa estaria de posse de uma submetralhadora. Não teve qualquer hesitação policial ao pegar seu armamento e atirar contra essa pessoa, que foi lesionada, levou um tiro e veio a óbito. Mas o que foi descoberto é que era um cidadão que estava com uma furadeira na sua residência, fazendo serviços domésticos. Então, foi um fato que ganhou muito a mídia, mas que a defesa do policial, alegou a legítima defesa putativa, legítima defesa imaginária. Toda vez que isso acontecer, exclui-se o dolo. Se houve a legítima defesa putativa, está excluído o dolo, ele não responde por homicídio na forma dolosa. Mas há de se avaliar
a forma culposa, se pelas circunstâncias, se as circunstâncias evidenciarem que realmente o sujeito agiu onde qualquer pessoa agiria da mesma forma. Se assim for, exclui também a culpa. Esse indivíduo, Jack de Souza, lá em Brasília, no Hotel St. Peter, em 29 de agosto de 2014, ele rendeu funcionários lá do hotel, entre eles um gerente, que foi feito como refém, um mensageiro. O mensageiro que foi feito como refém, e a arma que o sequestrador usava era falsa, bem como supostas bananas de dinamite. E aí o que aconteceu? Nada. Felizmente, houve ali uma negociação e convenceram o Jack. O Jack foi convencido a largar a arma, a soltar o rapaz. Mas se tivesse um sniper, um atirador de elite, efetuado, se o atirador de elite tivesse efetuado um disparo contra o Jack, matado o Jack, ele estaria em legítima defesa putativa, discriminante putativa, para ser absolvido. E aí, certamente, excluiria tanto o dolo quanto a culpa em situações desta natureza. Assim penso eu, pelos elementos que são aí trazidos. Legítima defesa predisposta ou pré-ordenada, também chamadas de ofendículos, que são eles. É o obstáculo usado na defesa do patrimônio, a fim de impedir a entrada de assaltantes. Há autores que entendem ser exercício regular de direito. A legítima defesa predisposta ou pré-ordenada, que são os ofendículos, é tudo aquilo que você pode colocar para defender, normalmente, seu patrimônio. E aí você bota a cerca elétrica, você bota arame farpado, você coloca vidros no seu muro. Então, cachorro bravio, tudo aquilo que você colocar em defesa do seu patrimônio são considerados ofendículos. É uma legítima defesa predisposta, está antevendo algo que possa vir a acontecer. Quando o sujeito vai lá e se lesiona ao tocar a cerca elétrica, você não vai responder por lesão corporal. Por quê? Porque você estava em legítima defesa. Uma legítima defesa que foi pré-ordenada. Agora, o legislador, ele coíbe o excesso. Você não pode colocar uma voltagem que o primeiro que tocar na cerca elétrica vai morrer. Você não quer proteger seu patrimônio, você quer matar alguém. A altura, tem que ter altura? Tem que ter altura. Não é uma altura que qualquer pessoa possa ir lá e tocar e se lesionar. Você vai responder. Meios necessários de forma moderada. A utilização dos meios também. Você tem que avaliar. Eu vou colocar um cachorro aqui, Rottweiler, e deixar aqui, eu sei que pulam crianças para roubar manga, para pegar manga, e vou colocar os cães aqui. Primeira criança que vier agora morre. Eu não quero defender meu patrimônio. Eu quero dar uma lição em alguém. Não importa quem, mas a primeira criança ou o primeiro adulto que vier pegar bola, que vier pegar fruta aqui no meu sítio, morre. Eu vou botar aqui um mecanismo de uma arma na porta. O primeiro bandido que entrar de novo no meu sítio vai levar um tiro.
Você não quer defender seu patrimônio, você quer matar um bandido. Professor, mas é legítimo matar um bandido. Não nesse país. Não com nossa legislação. Você vai é preso, o bandido vira você. Não pode, é a lei. A lei não te permite fazer isso. Quando você se defende, tem que ser de uma agressão injusta. Uso moderado de tais meios. Conhecimento da situação justificante. Se você está querendo matar alguém e está se utilizando do instrumento protetivo de defesa para matar, é a mesma coisa de você estar lá insultando uma pessoa. Ei, filho disso, ei, filho daquilo. Ei, tu não é homem de vir, vem agora. Aí a pessoa vem para te dar um murro, tu pega uma arma e atira. Pode? Não, não pode. Você não quer agir em legítima defesa. Você está a fim de cometer crime e vai utilizar a legítima defesa para isso. O Tiago está fazendo uma pergunta se tem limite de potência. Tem, Tiago. Tem legislação específica para isso. Não vou lhe precisar número de lei ou se exatamente está no código de postura do município, mas tem limitação em relação à potência de cerca elétrica, tem a questão de altura mínima para você poder colocar e estabelecer dentro do seu patrimônio. Ou o parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responde pelo excesso, doloso ou culposo. Sempre irá responder se você se excedeu à legítima defesa. Quer você tenha feito isso de forma dolosa ou culposa. Botou lá uma cerca elétrica, botou a eletrificação dentro da piscina. O primeiro que pular na piscina, que invadiu o teu sítio e pular na piscina, morre. É excesso. E aí se verifica. Foi doloso, foi culposo. E aí vê o caso. Encontrei isso na vê o caso em concreto. Vê o caso em concreto para avaliar se foi um excesso doloso ou se foi um excesso culposo. Policial que mata ou lesiona, já falei aqui quando do parágrafo único do artigo 25, o que veio a partir do pacote anticrime em dezembro de 2019, que deu um fim a essa discussão. O policial que mata ou lesiona, ele alega o estrito cumprimento de um dever legal, o exercício regular de um direito. Bom, o que é o estrito cumprimento de um dever legal? É a lei que impõe um dever a ele. O policial não encontra respaldo na lei para lesionar ou para matar. Portanto, ele não pode alegar que a lei o determinou a fazer isso. O policial, ele só lesiona, ele só mata se estiver em legítima defesa, se ele for injustamente agredido. Fora isso, é excesso. O policial tem que agir em legítima defesa, pois a lei não concede o direito ou dever de matar ou lesionar, a não ser que nós estejamos aí em guerra, e aí há a possibilidade do carrasco o atirador vem e atira na pessoa para matar, mas aí é em detrimento da lei. Fora isso, tem que agir em legítima defesa. O Tiago está fazendo uma pergunta. Então, professor, em uma perseguição policial, bandido não acata a ordem de parada. O policial não pode atirar nele ou para ele se render? Tiago, obrigado pela participação, pela pergunta. E para eu não esquecer,
eu vou até dizer, também o policial penal, né, o agente penitenciário, policial penal, o policial que está lá numa guarita de segurança, numa torre do presídio, fazendo a vigilância externa do presídio. E aí ele vê, Tiago, um presidiário que acabou de cavar um túnel, saindo e correndo já na parte externa. A partir desse momento, o policial que está lá nessa guarita, ele pode atirar contra o prisioneiro que está em fuga? Vê que são exemplos, você me lembrou esse exemplo, que são exemplos próximos. O policial, ele não pode atirar no preso que está lá fugindo, em busca o quê? Da sua liberdade. Você tem que pegar aqui entre um bem jurídico e outro bem jurídico. Qual o bem jurídico que está aqui? É a vida do preso. E qual o outro bem aqui? Ele continuar preso. Quando você atira nesse indivíduo, você vai matar ele. Vai matar ou vai lesionar, mas se você está atirando da guarita de baixo para cima, você está assumindo o risco de matar ou lesionar. Contra alguém que não te agrediu. Ele está fazendo uma coisa injusta? Sim, porque a lei determina, nesse momento, que a sua liberdade está privada, está suspensa. O seu direito de ir, vir e permanecer. Mas o policial, lá na guarita, ele não pode atirar no preso. O que ele tem que fazer? O que se espera dele? Espera-se que ele acione forças policiais para cercar o perímetro de segurança ali do presídio e conseguir recapturar. Mas não te permite atirar no preso que não fez contra você nada, não te agrediu. Não há uma agressão injusta direcionada a você ou a terceira pessoa. Há uma busca por liberdade, que é da natureza humana. A busca pela liberdade é da natureza humana. Se você estiver em algum momento da sua vida preso, você quer o quê? Fugir. É da nossa natureza. Numa situação como essa que você está colocando, de barreiras policiais, de blitz da polícia, e acontece por demais, dois sujeitos em uma moto, e aí passam pela barreira e não param. Apesar de terem recebido uma ordem de parada, eles continuam e agora em velocidade. O policial pode sacar de sua arma e dar um tiro contra esses indivíduos? Se ele assim o fizer, estará executando alguém, estará matando alguém. Responderá por homicídio. Não há uma injusta agressão sendo perpetrada contra você ou contra terceiro. É injusto o que eles estão fazendo? Sim, é injusto. Mas o meio que você está utilizando é excessivo. Há um excesso em sua ação. Há um excesso. Eles estão indo embora. O que a polícia americana faria em casos como este? Já viu na televisão? Eles pegam as viaturas e ficam seguindo, até acabar o combustível. Até o sujeito cansar de tanto andar. Tem o caso do O.J. Simpson, que até é um dos seriados da Netflix que teve mais visualizações, todos contra o O.J. Simpson, que era um jogador de futebol americano, também ator de Hollywood,
que foi acusado de ter matado sua ex-esposa. E aí a polícia, em um dado momento, segue ele e ficam dezenas de viaturas perseguindo o O.J. Simpson até que, em um momento, ele decide parar. Mas isso é muito comum de se visualizar, de se ver viaturas policiais perseguindo indivíduos nos Estados Unidos até o combustível acabar. É o que é para ser feito. O policial não deve estar atirando contra veículos ou contra pessoas sem que tenha havido qualquer injusta agressão à sua vida ou de terceiro, sob pena dele estar ali praticando um ato que a lei não permite. Até o disparo, disparo para o alto, ele não é permitido. O policial, ele não pode estar efetuando disparos para o alto, o chamado tiro de advertência. Não encontra guarida nos manuais das polícias. Não tem. Nas normas da segurança pública, nas edições em relação a manuais de condutas, essa é uma situação não permitida. Arthur quer fazer um questionamento? Professor, o senhor disse agora que o disparo para o alto, conhecido como tiro de aviso, não é permitido, né? Mas em 2013, se não estou enganado, a presidenta Dilma, ela, não sei, ela criou a lei do abate, ela autorizou a lei do abate, que autoriza que a Força Aérea derrube aeronaves que invadam o espaço aéreo brasileiro. Isso é válido, é constitucional? Muito excelente pergunta, Arthur. Muito se discutiu em relação a essa situação. Uma situação em que aviões não. E aí tem várias advertências, tem toda uma ritualística, todo um procedimento a ser seguido em relação a essas aeronaves. Muitos entendem ser uma lei inconstitucional, mas aqueles que advogam a sua possibilidade por um bem maior, ou seja, que e aí estaria dentro da questão da segurança nacional, né? Algo superior à nossa soberania, questão mesmo de combate. Então, tem uma série de requisitos pré-estabelecidos em relação a essa última possibilidade do disparo em relação às aeronaves. Mas é uma lei que foge do que o nosso ordenamento jurídico vem preceituando nas leis que nós temos tido atualmente. Mas existe sim essa lei e há essa possibilidade. Não recordo a lei específica, o número dela, depois eu dou uma olhada e lhe encaminho. Nosso próximo tema será o estado de necessidade, que é uma outra causa de exclusão da ilicitude. Vamos dar início na próxima aula. Obrigado pela paciência, pela atenção e quarta-feira nos vemos novamente. Forte abraço. Boa noite. Tchau, tchau.